Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal. O universo, além de ser incrível, também é um mistério. Mas o nosso universo nem sempre é calmo e tudo sob controle. Hoje vamos conhecer algumas catástrofes planetárias que teriam ocorrido em nosso sistema solar desde a sua formação. Após a vinheta, apertem os cintos e deixem o like. Se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! O desastre do manto de Mercúrio. Mercúrio é o menor e o mais próximo planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol. Cientistas acreditam que o planeta sofreu um dos maiores impactos da natureza. Um asteroide se chocou com o planeta e, com a força do impacto, alguns pedaços de sua crosta foram lançados ao espaço. Agora só sobrou um grande núcleo de ferro que corresponde a 10% do volume do planeta. Dizem que alguns desses fragmentos de Mercúrio caíram na Terra, e essa chuva de fragmentos chegou até Júpiter, deixando o planeta praticamente uma bola de ferro. O grande derretimento de Vênus. Vênus, o nosso vizinho, considerado um irmão gêmeo que teve um destino diferente da Terra, pode ser um exemplo para nós das consequências das mudanças climáticas. 90% da superfície de Vênus é coberta por lava solidificada e a atmosfera é composta por dióxido de carbono com 90 vezes maior que a pressão da Terra. O Sol ficou muito quente e evaporou os oceanos. Na atmosfera de Vênus há uma alta concentração de gás hidrogênio pesado chamado deutério. A maior parte do hidrogênio escapou para o espaço, deixando as partículas mais pesadas, porém alguns cientistas acreditam que isso ocorreu por causa de uma colisão. O que explica a rotação em sentido inverso do planeta em relação à Terra, além de ter perdido parte da superfície e perdendo alguns elementos como a água. Terra e a teoria do grande impacto. A hipótese do grande impacto é uma hipótese astronômica que postula a formação da Lua através do impacto de um planeta com aproximadamente o tamanho de Marte, conhecido como Teia, com a Terra. De acordo com a teoria, pouco depois de ocorrer a grande colisão entre os astros, a Terra teve a capacidade de permanecer intacta enquanto pedaços de ambos os corpos celestes eram lançados no espaço. Mais tarde, estes mesmos pedaços formariam a Lua. A extinção dos dinossauros. Há, aproximadamente, 65 milhões de anos os dinossauros desapareceram da Terra. Essa extinção sempre foi um dos mais intrigantes enigmas do planeta. Um grupo de cientistas começou a desvendar esse quebra-cabeça ao pesquisar rochas oriundas do fim do Mesozoico. A partir dessa análise constaram que nesse período um enorme meteoro colidiu com a superfície terrestre. Segundo eles, esse meteoro possuía um tamanho que oscilava entre 6 e 14 quilômetros, atingindo a Terra a uma incrível velocidade de 72.000 km por hora, dando origem a uma cratera de cerca de 200 km de diâmetro, que se encontra na Península de Yucatán, no Golfo do México. As supererupções em Marte. Há uma grande câmara de lava abaixo da superfície que expele grandes quantidades de lava formando um vulcão. Os vulcões em Marte têm de 10 a 100 vezes o tamanho dos vulcões da Terra. Por todo o planeta existem erupções e com o tempo a superfície fica coberta de lava. O desastre magnético de Marte. Marte tem uma pequena parcela do seu campo magnético original. Um impacto teria aquecido o manto e a crosta, o que diminuiria a diferença de temperatura entre o núcleo e o manto. O campo magnético da Terra reflete as partículas solares perigosas para longe da atmosfera. A perda do campo magnético em Marte impossibilitou o surgimento de vida. O impacto do megameteorito em Marte. Um meteorito se chocou com Marte, destruindo a superfície no hemisfério norte. Ocorreram 5 impactos em Marte durante o bombardeamento pesado. Os 9 impactos de Shoemaker-Levy. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, já sofreu várias catástrofes. Nesse impacto, 21 fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 viajavam em direção ao planeta e o atingia com uma força gigante, mas os impactos não possuíram crateras, porque Júpiter não possui uma superfície sólida. Esses fragmentos atingiram sua extensa atmosfera expelindo material e formando uma trilha de gases. A Lua estilhaçada de Saturno. Há milhões de anos,
Um imenso corpo celeste de cerca de 200 quilômetros de diâmetro se fragmentou nos arredores de Saturno. Acredita-se que tenha sido uma lua do próprio planeta, destruída após chocar-se com outro astro qualquer, ou um cometa que se despedaçou ao aproximar-se de Saturno. A fragmentação se dá por causa de um efeito secundário da força da gravidade, um fenômeno conhecido como força de maré. Embora não seja forte o suficiente para atrair o corpo até a superfície, ela é capaz de estilhaçar cometas, asteroides e até estruturas maiores, como satélites. Ao longo de milhares de anos, os fragmentos maiores teriam adquirido velocidades diferentes e continuado a se chocar entre si, gerando uma grande fragmentação que acabou ocupando todo o espaço disponível ao redor. Os estilhaços se agruparam em 7 grandes anéis. O intenso bombardeio tardio, IBT, foi um evento hipotético ocorrido entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, quando acredita-se que um imenso número de meteoritos tenha atingido o Sistema Solar. Um modelo clássico sobre a formação do Sistema Solar diz que o Sol e os planetas se formaram a partir de uma grande nuvem de gás e poeira que em certos pontos colapsou por força da gravidade, formando pequenos corpos densos que sucessivamente foram colidindo e se aglutinando em corpos maiores. De início as colisões eram frequentíssimas, em virtude da enorme quantidade de fragmentos, mas após algumas centenas de milhões de anos elas devem ter reduzido bastante, uma vez que a maior parte do material disperso já havia sido reunido. Contudo, em torno de 3,9 bilhões de anos atrás o ritmo de colisões parece ter aumentado dramaticamente, fenômeno que se conhece como IBT. A hipótese deste bombardeio foi formulada inicialmente a partir do estudo de rochas trazidas da Lua pelas missões Apollo. Como a amostragem era pequena, a ideia por algum tempo foi rejeitada pela maioria dos cientistas, mas depois mais evidências foram encontradas em vários pontos do Sistema Solar, dando força à proposição e fazendo com que fosse aceita em larga escala. A formação de crateras na Lua e Mercúrio, processos de vulcanismo em Mercúrio, diferenças geológicas entre as luas de Júpiter e evidências de um período de intensas colisões no cinturão de asteroides também foram associados ao bombardeio. Embora Mercúrio e a Lua ainda preservem suas crateras muito bem, na Terra e em outros planetas como Marte e Vênus as evidências de um bombardeio são raras, devido ao processo de remodelação incessante da superfície pela erosão, pelo vulcanismo ou por mudanças nas placas tectônicas. As implicações do IBT para a Terra especificamente são importantes. Acredita-se que os meteoritos, incluindo cometas com gelo, tenham trazido consigo grandes quantidades de água, que teriam dado origem aos oceanos, e também de compostos orgânicos essenciais à vida. Coincidentemente, acredita-se que a vida na Terra surgiu ao final do bombardeio. Se surgiu antes, provavelmente foi erradicada e teve de fazer um novo começo, pois de 5 a 10% da superfície do planeta deve ter se tornado um campo de rocha derretida, em função do calor gerado pelos impactos repetidos e disseminados. Além disso, de 600 a 800 metros de ejecta e de 800 a 1000 metros de rocha vaporizada e depois condensada devem ter se depositado mais ou menos uniformemente pela superfície. A análise dos dados disponíveis mostra ser difícil que os impactores fossem fragmentos remanescentes da formação dos grandes corpos do Sistema Solar, planetesimais, que permaneciam circulando em órbitas próximas, e parece provável que tenham sido impelidos para dentro da parte interna do sistema a partir de fora. O estudo das amostras lunares indica que o pico do evento deve ter ocorrido 700 milhões de anos após a formação planetária, mas segundo Gomes e Ali esta data parece ser tardia demais em relação ao que se sabe sobre o processo de formação dos planetas. Simulações computadorizadas sugerem que a causa possa ter sido um desequilíbrio gravitacional em larga escala produzido pela migração dos gigantes gasosos para órbitas mais distantes, fazendo com que o cinturão de asteroides e o cinturão de Kuiper sofressem distúrbios e muitos de seus componentes acabassem capturados pela gravidade dos planetas internos. Outra hipótese, também de fundo gravitacional, pressupõe a existência de um planeta depois desaparecido, o dito planeta V, que teria também alterado sua órbita e perturbado os asteroides. Alguns elementos da hipótese receberam um forte apoio de evidências concretas e de modelos teóricos, mas nenhuma teoria explica completa e satisfatoriamente todo o processo, permanecendo aspectos contraditórios e obscuros, e alguns modelos sequer admitem que o IBT tenha ocorrido. Estudos recentes sugerem ser possível que tenha havia outros picos de bombardeio, cujos rastros teriam sido apagados pelo último evento.
O tema continua sob intenso escrutínio e debate. No próximo episódio, Terra plana. De onde surgiu esta teoria? Existe algum embasamento científico? Ou será apenas uma teoria viral nos dias de hoje? Não caia pelas bordas e vamos viajar no próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.